Eu nunca vou esquecer aquele dia, porque foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés, e tudo o que eu acreditava ter construído com amor e sacrifício tivesse sido arrancado de mim em um único gesto frio e cruel. Eu estava na sala da minha casa, a mesma casa que meu marido e eu compramos décadas atrás com tanto esforço, cada tijolo pago com suor, cada parede levantada com esperança de que seria o abrigo eterno da nossa família. Era uma tarde cinzenta, dessas que parecem já anunciar desgraças, e eu segurava meu neto de apenas 2 anos nos braços, tentando acalmá-lo enquanto ele chorava sem entender a confusão que se desenhava ao redor. Minha nora, com um olhar de desprezo que parecia carregar anos de rancor acumulado, apontava para a porta e repetia em um tom que não deixava margem para dúvidas. Você não pertence mais a este lugar. Essa casa agora é minha. Saia e leve esse menino com você. No início, achei que fosse um surto, uma explosão momentânea causada pela dor da perda que todos nós acreditávamos estar vivendo. Afinal, meu filho, o homem que era o elo entre nós duas, tinha sido dado como morto em um acidente terrível. A notícia tinha nos atingido como uma tempestade, e eu ainda estava me recompondo da dor, tentando entender como era possível continuar respirando sem ele. Mas ali, diante daquela cena, percebi que a minha nora não compartilhava a dor da mesma maneira. Ela parecia mais aliviada do que devastada, mais interessada em afirmar controle do que em chorar uma ausência. Eu tentei argumentar. Disse que aquela era minha casa, que eu não tinha para onde ir, que ela estava sendo cruel em um momento em que mais precisávamos estar unidas pelo bem do menino. Mas quanto mais eu falava, mais o olhar dela se endurecia. Ela me acusava de ser um peso, de atrapalhar, de viver às custas do filho dela, como se eu nunca tivesse tido uma vida antes, como se eu não tivesse sido justamente a pessoa que o criou, que o sustentou, que o ajudou a se tornar o homem que ela um dia disse amar. Cada palavra dela era como uma faca, rasgando não apenas minha dignidade, mas também a memória do meu filho, porque tudo o que eu representava para ele parecia não ter valor algum para ela. Quando percebi que não havia espaço para diálogo, senti uma mistura de desespero e humilhação. Peguei meu neto no colo com mais firmeza, tentando transmitir para ele uma segurança que eu mesma não tinha. A casa que antes era meu porto seguro, agora parecia um lugar hostil, cada parede ecoando o som das palavras duras da minha nora. Eu atravessei a sala em silêncio, mas por dentro o grito era ensurdecedor. O peso das chaves que antes me davam a sensação de pertencimento agora parecia inútil, porque mesmo com elas no bolso, eu sabia que tinha perdido o direito de chamar aquele espaço de lar. O momento em que a porta se fechou atrás de mim foi como um selo definitivo em uma sentença injusta. O ar frio da rua bateu no rosto do meu neto e ele soluçou de medo, agarrando-se ainda mais ao meu pescoço. Eu tentei sorrir para ele, dizer que tudo ficaria bem, mas dentro de mim eu só conseguia pensar em como explicar a uma criança tão pequena que nós tínhamos acabado de ser expulsos de nossa própria casa. Não havia como justificar, não havia como tornar aquilo menos cruel. A única coisa que eu podia fazer era seguir em frente, mesmo sem destino certo, porque ficar ali implorando só aumentaria o prazer dela em me ver humilhada. Enquanto caminhava para longe, cada passo me parecia um adeus forçado, não apenas às paredes que me viram envelhecer, mas também à vida que eu tinha construído com tanto sacrifício. Eu me perguntava como era possível que tudo tivesse mudado tão rapidamente, como alguém que um dia eu acolhi como parte da minha família pudesse se transformar em minha maior inimiga. O que doía ainda mais era pensar que aquilo não se tratava apenas de mim. Meu neto, inocente, estava sendo arrastado para dentro desse jogo cruel, condenado a crescer no meio de mentiras e desprezo. As lembranças daquela tarde me perseguem porque marcaram o início da queda. Ali começou a sequência de golpes que eu sofreria, cada um mais doloroso do que o anterior. Ser expulsa de casa foi apenas a primeira peça de um dominó cruel que minha nora estava prestes a derrubar. Naquele instante, eu ainda não sabia que ela iria muito além, que bloquearia minhas contas, que tentaria me apagar de todas as formas possíveis, acreditando que a ausência do meu filho a colocava no controle de tudo.
O que ela não fazia ideia era que a verdade estava prestes a encontrá-la e que a certeza arrogante de que ele estava morto seria o erro que levaria toda a sua farsa a desmoronar. Mas no momento em que dei o primeiro passo fora de casa, eu não pensava em justiça ou em revanche. Eu só pensava em manter meu neto seguro, em encontrar algum lugar onde ele pudesse dormir em paz, sem chorar de frio ou de medo. Eu carregava o peso da perda, da traição e da incerteza, mas junto dele também carregava algo que ela nunca seria capaz de me arrancar: a determinação silenciosa de proteger aquele menino com todas as forças que ainda restavam em mim. E era isso que me mantinha de pé, mesmo quando o mundo parecia decidido a me derrubar. Nos dias que se seguiram àquela expulsão brutal, eu ainda tentava me recompor do choque. Caminhava pela cidade com meu neto nos braços, ora pedindo abrigo a conhecidos, ora aceitando a generosidade de estranhos que me ofereciam um prato de comida ou um espaço em um sofá, sempre com a sensação de que havia sido arrancada de mim não apenas a casa, mas também o meu lugar no mundo. Foi quando o segundo golpe me atingiu, não de forma barulhenta como a porta se fechando atrás de mim, mas de maneira silenciosa e calculada, como se cada passo tivesse sido planejado para apagar a minha existência. Na primeira manhã em que tentei usar meu cartão para comprar comida ao meu neto, a máquina apitou com aquela recusa seca, como um veredito que não permite contestação. Tentei novamente, certa de que devia ser um erro, mas o resultado foi o mesmo. Naquele instante, senti uma vertigem estranha. Além de não ter um teto, agora eu estava sem acesso ao pouco dinheiro que restava das economias de uma vida inteira. Corri até o banco, tentando manter a calma para não assustar o menino que me olhava com seus grandes olhos confusos. Esperei horas na fila, carregando-o no colo até que adormecesse de exaustão, e quando finalmente fui atendida, a notícia caiu como uma sentença. Todas as minhas contas estavam bloqueadas, meu nome vinculado a um processo de revisão de titularidade que eu não havia solicitado. O atendente falava em termos técnicos, mas eu entendia claramente a essência daquilo. Alguém havia mexido onde não deveria. Alguém tinha puxado os fios da minha vida financeira e cortado as cordas que me sustentavam. E eu não precisei pensar duas vezes para saber quem tinha sido. A expressão fria da minha nora na porta da minha casa voltava à minha mente como uma lembrança corrosiva. Ela não estava satisfeita em me arrancar do lar. Ela queria também me apagar do papel, da assinatura, da possibilidade de me manter em pé. De repente, todas as peças começaram a se encaixar em minha mente. As últimas semanas antes do acidente do meu filho tinham sido cheias de silêncios estranhos, telefonemas que se encerravam abruptamente quando eu entrava na sala, olhares rápidos entre ela e advogados que eu não conhecia bem. Agora tudo fazia sentido. Ela vinha preparando o terreno para um futuro em que eu não teria mais voz nem poder, e a morte do meu filho tinha sido a oportunidade perfeita para concluir o golpe. Eu era apenas um obstáculo a ser retirado, e ela não hesitou em usar o menino como desculpa para varrer-me para fora. Saí do banco com um nó na garganta e uma raiva silenciosa pulsando dentro de mim. Não era apenas o dinheiro em si. Era a sensação de ser tratada como um nada, como uma sombra descartável. Eu tinha passado a vida inteira trabalhando, economizando, renunciando a tantas coisas por acreditar no valor da família, e agora me via sem acesso sequer ao que era meu por direito. Era como se, de repente, eu tivesse deixado de existir no papel e, portanto, aos olhos do mundo. Eu não era mais dona de nada, nem mesmo da dignidade que tentei preservar diante de cada olhar de desprezo da minha nora. A cada tentativa frustrada de resolver aquela situação, eu percebia a extensão do poder que ela havia conquistado. Contratos alterados, autorizações mudadas, senhas que já não funcionavam, tudo cuidadosamente orquestrado para me reduzir ao silêncio. E havia algo ainda mais cruel. A frieza com que ela havia planejado tudo, como se soubesse que eu não teria forças para reagir, como se contasse com meu silêncio resignado. Mas o que ela não sabia era que dentro do meu peito, por mais esmagada que eu estivesse, nascia uma determinação feroz de resistir, não apenas por mim, mas pelo meu neto.
Eu não podia permitir que ele crescesse sem ver a avó como uma figura de amor e proteção. Nas noites frias em que me sentava em um banco de praça, com o menino dormindo apoiado em mim, eu pensava em como seria possível reverter aquilo. Lembrava-me de documentos antigos, de contas conjuntas que talvez ainda não tivessem sido tocadas, de amigos leais que poderiam me ajudar a entender a extensão da manipulação. Era uma batalha desigual, mas eu já começava a perceber que não se tratava apenas de recuperar dinheiro ou uma casa. Tratava-se de recuperar minha identidade, de provar que eu não era um fardo a ser descartado. Foi durante esse período que comecei a notar pequenos sinais de que algo na versão dela não se sustentava. Um vizinho comentou, sem querer, que tinha ouvido uma conversa estranha sobre meu filho, algo que não se encaixava na narrativa da morte. Um telefonema anônimo deixado em minha caixa de mensagens falava em não acreditar em tudo o que dizem. No início, achei que fossem apenas ecos da minha esperança desesperada. Mas à medida que o tempo passava, essas pistas começaram a ganhar força, como se o universo, em sua justiça silenciosa, estivesse me entregando as primeiras chaves para abrir a porta da verdade. E enquanto eu observava meu neto respirar tranquilamente durante o sono, mesmo em meio à precariedade, eu fazia uma promessa a mim mesma. Eu iria resistir. Se minha nora acreditava que poderia me apagar com papéis, senhas e decretos, ela não tinha ideia da força que nascia de uma mãe quando sente que o filho, e tudo o que ele representa, ainda pode estar vivo em algum lugar. Era essa centelha que me mantinha acordada, que me impedia de me entregar ao desespero, que transformava a dor em determinação. Eu não sabia ainda como, mas tinha a convicção de que um dia essa verdade viria à tona. E quando viesse, seria ela quem sentiria o peso de cada injustiça cometida. As primeiras noites fora de casa se transformaram em um pesadelo contínuo, onde cada hora parecia um teste cruel de resistência e cada minuto carregava o peso de um medo sufocante, o de não conseguir proteger meu neto. Eu me lembro do frio que cortava a pele, como lâminas invisíveis, entrando pelas roupas finas que eu tinha conseguido colocar em nós dois às pressas no dia em que fomos expulsos. Aquele menino tão pequeno, de apenas 2 anos, não entendia a dimensão da tragédia que nos atingia, mas seu corpo frágil tremia nos meus braços, e eu me esforçava para transformá-los em muralhas contra um vento que parecia zombar da nossa fragilidade. Encontrar um abrigo seguro se tornava uma luta diária, e muitas vezes o único lugar disponível era o interior do carro velho que eu ainda possuía, estacionado em ruas escuras e silenciosas. Ali, deitada no banco traseiro com meu neto sobre o peito, eu fechava os olhos e fingia dormir, mas a verdade é que o sono não vinha. Cada barulho do lado de fora me deixava em alerta. Cada sombra projetada no vidro me lembrava de que estávamos vulneráveis, expostos não só ao frio, mas à maldade humana. Aos poucos, fui aprendendo a criar rotinas improvisadas para que o menino não sentisse tanto o impacto da nossa queda. Durante o dia, eu procurava parques, bibliotecas e até centros comunitários onde pudéssemos passar algumas horas aquecidos. Levava sempre uma bolsa com 2 mudas de roupa, algumas fraldas e um cobertor ralo, e tentava disfarçar a precariedade com canções baixas que cantava no ouvido dele. Eu sabia que, no fundo, ele percebia a diferença. Crianças têm uma forma silenciosa de absorver a tristeza dos adultos, e havia momentos em que ele me olhava fixamente, como se tentasse entender por que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Nesses instantes, eu sorria para ele com o coração em pedaços, porque não podia deixá-lo afundar junto comigo. O peso da responsabilidade era esmagador. Não se tratava apenas de garantir alimento e calor, mas de proteger a inocência de uma criança que merecia estar em um quarto quentinho, rodeado de brinquedos e histórias de ninar, e não dormindo em bancos de praça ou no assento desconfortável de um carro. Houve noites em que o desespero me fez chorar em silêncio enquanto ele dormia. Lágrimas que caíam sobre sua testa sem que ele percebesse. Eu me perguntava até quando conseguiria manter aquela farsa de normalidade, até quando teria forças para resistir sem cair doente, sem deixar que ele percebesse que estávamos à deriva.
O frio não era o único inimigo. Havia também o olhar das pessoas, misto de pena e julgamento, como se eu tivesse escolhido aquela vida de penúria. Quando pedia um prato de sopa em instituições de caridade, muitas vezes via os cochichos, os olhares que insinuavam que eu era uma velha derrotada, incapaz de cuidar até mesmo de si própria. O que ninguém via era que, por trás da minha aparência cansada, havia uma mulher lutando com cada fibra do corpo para não deixar que aquele menino passasse fome ou medo. As palavras cruéis da minha nora ecoavam em minha mente todas as noites, como se fossem chicotadas. Você é só um peso morto. Mas cada vez que meu neto se aconchegava em meu peito e suspirava aliviado no sono, eu encontrava forças para provar o contrário. Eu não era um peso. Eu era a última linha de defesa entre ele e o abismo da negligência. Em meio a esse cenário sombrio, comecei a perceber que as pequenas vitórias eram o que me mantinha viva. Conseguir um prato quente em uma paróquia, achar um espaço aquecido em uma biblioteca pública, encontrar uma senhora bondosa que nos oferecia chá em uma tarde de vento cortante. Esses gestos simples reacendiam em mim a chama da esperança, ainda que tímida. Eu me agarrava a eles como quem segura um galho fino para não se afogar, e prometia a mim mesma que cada dia vencido era uma prova de que ainda havia caminho adiante. Mas, por trás dessa luta diária, crescia o medo silencioso de que eu não fosse suficiente. Eu já não era jovem, e o corpo ressentia cada hora mal dormida, cada refeição incompleta, cada caminhada longa em busca de abrigo. Às vezes, quando o menino adormecia, eu passava os dedos em seus cabelos macios e me perguntava se teria forças para suportar até que uma solução surgisse. O medo de adoecer, de cair no meio da rua sem ninguém para nos socorrer, era constante. E ainda mais aterrador era o pensamento de que, se algo acontecesse comigo, ele ficaria à mercê da mesma mulher que nos expulsou. Esse pensamento era como um punhal cravado em minha alma, e era justamente ele que me fazia levantar a cada manhã, mesmo quando as pernas não respondiam. Foi nesse período, em uma dessas noites frias dentro do carro, que ouvi pela primeira vez um murmúrio de esperança, ainda indefinido, mas suficiente para estremecer minhas convicções. Um vizinho antigo, que me reconheceu na rua, comentou que havia escutado boatos estranhos sobre meu filho, como se nem tudo tivesse acontecido da forma como nos foi contado. Eu não quis acreditar de imediato, mas aquela fagulha plantou uma semente que começou a crescer em silêncio dentro de mim. Talvez a vida tivesse mais para me revelar. Talvez ainda houvesse uma verdade oculta esperando para vir à tona. Enquanto essa possibilidade permanecia apenas como um sopro distante, minha realidade era sobreviver ao próximo dia, aquecer meu neto no próximo amanhecer e manter viva a chama de dignidade que minha nora tentara apagar. Eu sabia que a batalha estava longe de terminar e que a cada passo enfrentaria mais armadilhas. Mas no fundo, havia uma certeza que me sustentava. Mesmo que o mundo tivesse virado as costas, eu jamais abandonaria meu neto. E se havia uma chance, por menor que fosse, de meu filho ainda estar vivo, eu iria encontrá-la, porque aquela criança merecia não apenas uma avó resistente, mas também o pai que ele tinha perdido sem entender. Recordar as palavras que minha nora me disse ainda me provoca um arrepio que corre da nuca até os pés, como se cada sílaba carregasse veneno suficiente para corroer qualquer resquício de dignidade que eu ainda tentava preservar. Elas foram proferidas em um tom frio, calculado, quase indiferente, como quem não se importa mais em disfarçar o desprezo que sente. Você é só um peso morto. Essa frase ecoava na minha cabeça enquanto eu caminhava pelas ruas com meu neto no colo, e parecia mais pesada do que o próprio menino adormecido sobre meus braços. Não foi apenas uma ofensa lançada no calor da raiva, mas uma sentença deliberada, como se ela estivesse decretando que a minha existência não tinha mais utilidade, que eu era um fardo a ser descartado. E o mais cruel era perceber que, de certa forma, aquelas palavras estavam impregnadas de verdade aos olhos dela, pois desde o dia em que fomos expulsos, tudo o que ela fez foi tentar confirmar essa condição de invisibilidade que ela queria me impor. Lembro-me da cena com clareza. Eu ainda tentava negociar algum espaço,
alguma trégua, pedindo que me deixasse ficar ao menos por causa do menino, que não tinha culpa de nada. Eu falava sobre como a casa era também o lar dele, sobre como ele precisava de estabilidade, mas cada argumento era recebido com um sorriso de escárnio, como se minhas súplicas fossem apenas entretenimento para ela. E foi nesse momento que, com um olhar gelado, ela cravou aquelas palavras que me perseguiriam noite adentro. Você é só um peso morto, e eu não vou carregar você comigo. O que me interessa é o meu filho, não você. Era como se ela tivesse apagado, com uma única frase, toda a história que me ligava àquela casa, aquele homem que um dia ela amou e que eu mesma trouxe ao mundo, eduquei e vi crescer. Essas palavras passaram a ser como uma ferida aberta, latejando constantemente. Cada vez que eu me sentava em um banco de praça, cada vez que o frio me obrigava a enrolar meu neto no cobertor fino, eu ouvia sua voz dentro da minha cabeça, repetindo incansavelmente que eu era apenas um peso. Cheguei a duvidar de mim mesma em certos momentos, a acreditar que talvez ela tivesse razão, que eu não tinha mais lugar no mundo, que minha função havia acabado junto com a suposta morte do meu filho. Mas sempre que esse pensamento começava a me dominar, bastava olhar para os olhos inocentes do menino para lembrar que eu ainda tinha uma missão, que minha existência tinha um propósito maior, e que não era minha nora quem tinha o direito de definir meu valor. Com o passar dos dias, percebi que a crueldade dela não era um acidente, mas uma escolha. Ela queria apagar tudo o que me ligava àquele lar, como se pudesse reescrever a história da família em que eu não tivesse espaço. E quanto mais eu refletia, mais percebia que ela tinha planejado isso com antecedência. As palavras duras eram apenas a superfície de algo mais profundo, uma estratégia de destruição lenta e meticulosa, em que cada detalhe tinha sido pensado para me isolar e me reduzir ao silêncio. Bloquear minhas contas, apagar meu nome dos documentos, expulsar-me de casa e, por fim, lançar em meu rosto a sentença de que eu não era nada. Tudo fazia parte de uma mesma engrenagem, movida pelo desejo de poder e pelo desprezo pela minha pessoa. Ainda assim, havia algo em sua crueldade que a denunciava: o excesso de confiança. Era como se ela acreditasse que nada poderia abalar seu controle, que eu estava condenada a aceitar a posição de fardo até o fim. Esse excesso de segurança foi o que me deu forças para resistir, porque eu sabia que pessoas assim cometem erros justamente quando se acham intocáveis. Suas palavras, embora cruéis, também foram um alerta para mim. Se ela estava tão empenhada em me apagar, era porque temia algo, porque havia algo que ela não queria que eu descobrisse. E foi aí que comecei a prestar mais atenção aos sinais, a cada detalhe que pudesse indicar uma falha em sua narrativa de viúva no controle. Eu me agarrei a essa ideia como quem segura uma tábua em alto mar. Pensar que talvez houvesse uma falha na sua certeza me dava ânimo para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Meu neto, cada vez mais atento ao nosso cotidiano instável, me olhava com perguntas mudas que eu não conseguia responder, mas dentro de mim eu sabia que precisava continuar lutando. As palavras dela, em vez de me paralisar, começaram a alimentar uma chama silenciosa de resistência. Eu queria provar, a mim mesma e ao mundo, que não era um peso morto, que ainda havia vida em mim, que ainda havia força suficiente para reverter aquela injustiça. E foi nesse estado de vigília constante, entre lágrimas silenciosas e promessas mudas, que comecei a prestar atenção nos rumores, nos fragmentos de informação que escapavam como sussurros pelas frestas do silêncio. Pequenos comentários de vizinhos, olhares desconfiados de conhecidos, detalhes que não se encaixavam no retrato da tragédia que minha nora pintava. Cada pedaço de dúvida que surgia era como um fio solto em uma tapeçaria, e eu sabia que, se tivesse paciência, poderia puxá-lo até desmanchar todo o tecido de mentiras que ela havia tecido ao meu redor. Assim, as palavras cruéis que deveriam me enterrar tornaram-se paradoxalmente o combustível para minha sobrevivência. Elas doíam, ardiam como ferro em brasa na memória, mas também me lembravam do que estava em jogo. Eu já não queria apenas recuperar a casa ou o dinheiro.
Eu queria recuperar a minha dignidade, a verdade e, quem sabe, até o filho que ela dizia estar morto. Porque, no fundo, por mais que sua voz tentasse me convencer do contrário, eu ainda sentia que havia algo vivo me esperando, uma verdade que ela temia e que, cedo ou tarde, viria à tona. Eu já estava acostumada a viver como se cada dia fosse uma batalha de sobrevivência, e a única certeza que me restava era o peso das palavras cruéis da minha nora, ecoando sempre como um lembrete de que ela acreditava ter me condenado ao esquecimento. Mas em meio a esse cenário de dor e abandono, uma fagulha inesperada surgiu, tímida no início, quase como um delírio da minha mente cansada, mas forte o suficiente para reacender algo que eu já não acreditava que existisse: esperança. Tudo começou numa tarde fria, em que eu havia levado meu neto a um centro comunitário que distribuía roupas usadas. Ele brincava com um carrinho quebrado em um canto e eu tentava disfarçar meu cansaço, quando uma senhora que eu não conhecia se aproximou e perguntou baixinho se eu era a mãe de determinado homem, mencionando o nome do meu filho. Eu, surpresa, confirmei, e ela, com um olhar intrigado, comentou: curioso, porque eu ouvi falar que ele foi visto no hospital militar semana passada. As palavras dela me atingiram como um choque elétrico. Eu queria acreditar, mas ao mesmo tempo tinha medo de me entregar a essa possibilidade, porque a queda poderia ser ainda mais devastadora caso fosse apenas um mal-entendido. Passei dias remoendo aquilo, tentando encontrar lógica. Como ele poderia estar vivo se haviam me dito que ele tinha morrido no acidente? Por que não me informariam, sendo eu a mãe? E mais ainda, por que minha nora teria encenado toda uma tragédia se soubesse que ele ainda respirava? Foi nesse ponto que as peças começaram a se mover dentro da minha cabeça, revelando frestas no muro de certezas que ela havia construído. Dias depois, a confirmação de que algo estranho realmente estava acontecendo chegou por um caminho inesperado. Ao verificar uma antiga caixa de correio em meu nome, que eu mantinha esquecida em uma agência de bairro, encontrei uma correspondência amassada, sem remetente claro, apenas com a frase: "Não acredite em tudo o que lhe disseram." Dentro havia um bilhete curto, escrito de forma apressada, com letras tremidas: "Ele não morreu. Proteja seu neto." Minhas mãos tremeram enquanto segurava aquele pedaço de papel. E uma mistura de emoções contraditórias tomou conta de mim. Medo, esperança, raiva, incredulidade. Se aquilo fosse verdade, minha vida inteira tinha sido manipulada. Se meu filho estivesse vivo, significava que a dor que eu carregava diariamente, como se fosse um luto eterno, havia sido plantada com intenção cruel. Voltei para o carro onde passávamos as noites, sentei-me no banco com o bilhete contra o peito e olhei para o meu neto dormindo, alheio à dimensão do que eu havia acabado de descobrir. Pensei em cada detalhe das últimas semanas. A pressa com que minha nora havia organizado os papéis, a frieza com que me expulsara de casa, a convicção quase arrogante ao afirmar que eu não tinha mais direito a nada. Tudo fazia sentido agora, porque ela acreditava que eu jamais questionaria a versão da morte do meu filho. Para ela, eu já estava derrotada demais para duvidar. Só que esse bilhete mudava tudo. Os dias seguintes se transformaram em uma busca silenciosa por sinais. Comecei a prestar mais atenção nas conversas sussurradas em lugares públicos, nas notícias que passavam pela televisão dos cafés que eu frequentava, em qualquer detalhe que pudesse confirmar ou desmentir aquela possibilidade. E quanto mais eu observava, mais percebia que havia lacunas na história oficial. Não existia um atestado de óbito que eu tivesse visto com meus próprios olhos, apenas palavras ditas com convicção. Não havia corpo, apenas relatos vagos. Eu, como mãe, jamais tinha tido a chance de me despedir do filho, e essa ausência de ritual, que antes me parecia apenas mais uma crueldade da vida, agora surgia como a prova de que algo estava profundamente errado. O medo de estar me iludindo me corroía, mas ao mesmo tempo uma chama nascia dentro de mim. Se meu filho realmente estivesse vivo, por que não estava comigo? O que o separava de mim? E mais importante, por que minha nora havia se apressado tanto em apagar todos os meus direitos, como se quisesse garantir que, quando a verdade viesse à tona, eu já não tivesse mais nada?
Essas perguntas não me deixavam dormir, mas curiosamente, pela primeira vez em muito tempo, a insônia não era causada apenas pelo frio ou pelo desespero, mas por uma ansiedade febril que me fazia sentir novamente uma razão para lutar. Passei a carregar o bilhete comigo como se fosse um amuleto. À noite, quando o vento gelado nos envolvia, eu o relia em silêncio, tentando imaginar quem poderia tê-lo escrito. Talvez um funcionário do hospital, talvez um vizinho atento, talvez até meu próprio filho em uma tentativa desesperada de me alcançar. Não importava. O que importava era que agora eu tinha algo mais do que lembranças e humilhações. Eu tinha uma pista, uma possibilidade de que meu mundo pudesse ser reconstruído. E foi nessa mistura de fragilidade e esperança que comecei a planejar meus próximos passos. Eu sabia que não poderia confrontar minha nora de imediato, porque ela era astuta demais e certamente tentaria encobrir qualquer vestígio da verdade. Eu precisava de tempo, de cautela, de aliados que pudessem me ajudar a juntar as peças. E, acima de tudo, eu precisava proteger meu neto, porque se ela já era capaz de tanta crueldade, acreditando que meu filho estava morto, não ousava imaginar do que seria capaz se descobrisse que eu estava prestes a desmascará-la. A esperança ainda era apenas um sussurro, frágil como o papel amassado que guardei no fundo da bolsa, mas já era suficiente para transformar minha dor em algo novo. Pela primeira vez desde o dia em que fui expulsa de casa, eu sentia que a história ainda não havia terminado. E se meu filho realmente estivesse vivo, eu não descansaria até encontrá-lo. Custasse o que custasse, porque ninguém tinha o direito de me roubar não apenas minha casa ou meu dinheiro, mas também a verdade sobre a vida daquele que eu trouxe ao mundo. Durante semanas vivi entre a linha tênue do desespero e da esperança, agarrando-me àquele bilhete como quem segura uma tábua em meio a um naufrágio. A cada dia, enquanto caminhava pelas ruas com meu neto no colo, eu me repetia mentalmente as palavras escritas às pressas. Ele não morreu. Proteja seu neto. Era um chamado, um aviso, um sinal de que a verdade estava escondida em algum lugar, sufocada por mentiras, e que meu coração de mãe tinha razão em nunca aceitar plenamente a notícia da morte. No fundo, uma parte de mim sempre soube que algo não se encaixava, mas a dor e a manipulação haviam me silenciado. Agora, no entanto, o silêncio já não era mais possível. A primeira vez que a verdade começou a tomar corpo foi em uma manhã cinzenta, quando consegui contato com um antigo colega de infância do meu filho, um rapaz que hoje trabalhava como enfermeiro em um hospital militar. Eu o encontrei por acaso, ao buscar doações em uma instituição próxima ao centro, e quando ele me viu, hesitou, como se carregasse um segredo que não deveria ser revelado. Conversamos rapidamente, longe dos olhares curiosos, e ele, baixando o tom de voz, perguntou: "Você já recebeu o corpo dele?" Minha negativa firme o fez suspirar, e então, quase num sussurro, disse: "Então ouça, mas nunca diga que veio de mim. Ele não morreu. Está internado em uma ala restrita. Sofreu ferimentos graves, mas está vivo. O chão desapareceu sob meus pés. Tudo girava ao redor, mas ao mesmo tempo uma clareza inédita tomou conta de mim. Eu não estava louca. Não era um peso morto como minha nora repetira tantas vezes. Havia vida, havia verdade, e ela estava sendo escondida de mim, deliberadamente. Eu quis correr até o hospital naquele instante, invadir portas, exigir respostas, mas me contive. O enfermeiro deixou claro que havia protocolos, que meu filho estava sob vigilância e que talvez houvesse interesses obscuros por trás do sigilo. A única coisa que eu podia fazer era esperar pelo momento certo e manter o segredo, porque qualquer passo em falso poderia colocá-lo em perigo, e, consequentemente, a mim e ao meu neto também. Nos dias seguintes, vivi uma dualidade dilacerante. Por fora, seguia sendo a mulher invisível que vagava pelas ruas em busca de abrigo, mas por dentro carregava a centelha da revelação mais poderosa da minha vida. Cada vez que olhava para meu neto, eu já não via apenas um órfão abandonado à própria sorte, mas o filho de um homem que ainda respirava em algum lugar,
aguardando para ser resgatado não apenas fisicamente, mas também da teia de mentiras que a própria esposa havia tecido ao seu redor. Era impossível não pensar no quão fundo havia ido a crueldade dela. Anunciar sua morte, arrancar-me de casa, apagar meu nome das contas. Tudo parte de um mesmo plano para se apropriar do que não lhe pertencia. Uma noite, incapaz de suportar o peso daquela descoberta, caminhei até a frente da antiga casa, que agora estava trancada e escura, e fiquei observando pela janela. A lembrança da cena de expulsão voltou como uma ferida aberta, mas junto dela, a certeza de que a máscara da minha nora estava prestes a cair. Imaginei o momento em que ela veria o marido de pé, diante de todos, quebrando o castelo de mentiras que ela havia erguido com tanta confiança. Esse pensamento me deu forças, porque até então eu me via apenas como vítima, mas agora compreendia que estava em posse de uma verdade que a destruía. A confirmação definitiva veio pouco tempo depois, quando recebi uma ligação anônima em um telefone público que eu costumava usar para não ser rastreada. A voz do outro lado era masculina, firme, mas carregava urgência. Ele está consciente, pergunta por você e pelo menino, mas ainda não pode aparecer. Espere meu contato. Meu coração quase explodiu. Ele estava não apenas vivo, mas lúcido, com lembranças, chamando por mim e pelo filho. Senti minhas pernas tremerem e precisei me apoiar na cabine para não cair. Era como se a vida tivesse me devolvido o ar depois de meses sufocada. Naquela noite, deitada no banco do carro com meu neto aninhado contra o peito, eu chorei como não chorava desde o dia da suposta tragédia. Mas, ao contrário das lágrimas de dor que me haviam acompanhado até ali, eram lágrimas de alívio, de renascimento. Era como se o universo tivesse me devolvido uma parte de mim que eu já não ousava buscar. A dor da traição da minha nora não diminuía, mas agora ela tinha um propósito. Eu não era apenas uma avó tentando proteger o neto. Eu era a guardiã de um segredo que mudaria tudo. Comecei a planejar em silêncio. Não podia contar a ninguém. Não podia confrontar minha nora ainda, porque o poder dela ainda era grande e o perigo real. Mas cada passo que eu dava, cada migalha de esperança que se materializava, me aproximava do reencontro. E dentro de mim crescia uma determinação inabalável. Nada mais me faria recuar. O amor que me unia ao meu filho era mais forte do que qualquer mentira. E agora que eu sabia a verdade, ninguém poderia me deter. Eu já não era a mulher expulsa e humilhada, eu era a mãe que carregava em silêncio a chave da ruína da minha inimiga. E quando o momento chegasse, quando as cortinas caíssem e meu filho ressurgisse diante de todos, não haveria palavra cruel, golpe financeiro ou manipulação que pudesse apagar a verdade. Ele estava vivo, e essa descoberta, mais do que mudar minha história, se tornaria o início da queda de quem acreditou que podia nos destruir. Eu jamais esquecerei o dia em que a esperança deixou de ser apenas um bilhete amassado, um sussurro ou um rumor, e se transformou em carne e osso diante dos meus olhos. O reencontro aconteceu de maneira quase clandestina, em uma sala pequena de um prédio discreto, longe da pompa de hospitais oficiais e distante o suficiente para não chamar atenção. Fui levada até lá após uma nova ligação anônima que apenas dizia: "Hoje, venha sozinha. Traga o menino." Meu coração disparou como se fosse explodir, e durante todo o caminho senti as pernas bambas, os braços trêmulos, o suor frio descendo pela testa, apesar do vento gelado da noite. No banco de trás do carro, meu neto dormia, e eu o observava, como quem se prepara para mudar a vida de uma criança com um único gesto. Eu não sabia exatamente o que encontraria, mas a promessa de ouvir a voz do meu filho novamente, de tocá-lo, era mais forte do que qualquer medo. Quando entrei na sala, a visão me paralisou por um instante. Ali, sentado em uma cadeira de rodas, ainda com marcas de ferimentos e o corpo enfraquecido, mas com os olhos vivos que eu conhecia desde o primeiro choro, estava o meu filho. Por um momento, o mundo pareceu silenciar, e tudo o que ouvi foi o bater do meu próprio coração e o murmúrio do meu neto, que despertava em meus braços.
Eu queria correr até ele, abraçá-lo, derramar em seu peito todas as lágrimas que eu havia contido nos meses de luto forçado, mas minhas pernas hesitaram, como se não acreditassem que aquilo não era um sonho. Foi só quando ele pronunciou, em voz fraca, mas firme, "Mãe", que a barreira do tempo e da dor se rompeu. Corri até ele, caí de joelhos ao seu lado e o apertei contra mim, sentindo o calor da vida pulsando em seu corpo. Meu neto, ainda sonolento, olhava fixamente para aquele homem abatido, como se buscasse em sua memória infantil um reconhecimento perdido. O silêncio entre nós foi quebrado quando, de repente, ele estendeu os bracinhos em direção ao pai e pronunciou seu nome como se fosse uma certeza gravada em seu coração. As lágrimas escorreram pelos olhos do meu filho, que abraçou o menino com a força que suas mãos frágeis permitiam. Era como se todo o universo tivesse conspirado para aquele instante, para provar que laços de sangue não se rompem com mentiras, nem com ausências forçadas. Conversamos longamente naquela noite, entre lágrimas, sussurros e revelações. Ele contou que o acidente realmente havia acontecido, mas que sua sobrevivência fora mantida em segredo, cercada de protocolos e manipulações que ele mesmo não compreendia por completo. A gravidade dos ferimentos o mantivera inconsciente por semanas, e quando despertou, descobriu que sua esposa, a mesma mulher que me expulsara, já havia declarado sua morte ao mundo e tomado posse de tudo. Ele se sentia traído, não apenas por ela, mas pelo sistema que permitira tal encenação. Disse que não conseguia compreender como ela tivera coragem de apagar sua existência para assumir controle de bens e decisões. Mas a dor maior era saber que o filho deles crescera acreditando na ausência do pai. Eu o ouvi com atenção, segurando suas mãos, sentindo a mistura de raiva e amor em cada palavra. Era evidente que ainda havia muito a ser explicado, mas naquele momento a explicação maior já estava diante de nós. Ele estava vivo, consciente e queria retomar sua vida. Senti que uma nova etapa se abria, mas sabia também que não seria fácil. Minha nora não desistiria facilmente do poder que conquistara, e o simples fato de ela não estar ali, de não saber daquele reencontro, já indicava que precisávamos agir com cautela. Era como se estivéssemos dentro de uma peça onde cada movimento precisava ser calculado, pois qualquer deslize poderia custar caro. O momento mais marcante, no entanto, não foram as revelações nem os planos. Foi o instante em que meu neto, com sua inocência intacta, encostou a cabeça no peito do pai e adormeceu. Aquele gesto simples, puro, natural, foi a prova mais forte de que, apesar das mentiras, das manipulações e do sofrimento, ainda havia esperança de reconstrução. Meu filho chorou em silêncio, acariciando os cabelos do menino, e eu, ao observá-los, senti dentro de mim a chama da determinação se transformar em labareda. Não era mais apenas sobre vingança ou justiça. Era sobre devolver a verdade a uma criança, sobre restaurar uma família que havia sido despedaçada pela ambição de uma só pessoa. Ao sair daquela sala naquela noite, ainda com o coração acelerado, eu sabia que não poderíamos mais voltar atrás. O segredo precisava ser guardado por enquanto, mas o reencontro havia nos dado forças que minha nora jamais poderia imaginar. Agora, ela acreditava que tinha vencido, que eu estava derrotada e que meu filho estava morto. Mal sabia ela que a vida havia nos dado a chance de virar o jogo, e quando esse momento chegasse, o choque seria devastador. A partir dali, cada passo meu tinha um novo propósito: proteger meu filho em recuperação, proteger meu neto em sua inocência e preparar o terreno para que a verdade viesse à tona com a força de um trovão. E dentro de mim crescia uma certeza inabalável. Não havia ferida, humilhação ou injustiça que pudesse resistir à força de uma mãe e de um filho unidos novamente. A partir daquele reencontro secreto, a batalha deixava de ser apenas pela sobrevivência e passava a ser também pela revelação, pela justiça e pela dignidade que nos haviam roubado. Minha nora ainda sorria, acreditando estar no controle, mas mal sabia que o destino já havia mudado de direção e que em breve seria ela a encarar as consequências de cada palavra cruel que proferiu e de cada gesto de traição que arquitetou.
A partir do momento em que abracei meu filho e senti novamente o calor de sua vida, cada passo que dei passou a carregar uma força que até então eu desconhecia. Eu já não era apenas a mãe humilhada, a avó relegada à margem da própria família, mas a guardiã de uma verdade que tinha o poder de demolir o império de mentiras construído pela minha nora. Carregava comigo não apenas a lembrança do reencontro, mas também a promessa silenciosa de que aquele segredo não permaneceria oculto para sempre. Meu filho precisava de tempo para se recuperar. Seu corpo ainda enfraquecido exigia cuidados, mas o mundo precisava saber que ele estava vivo. E mais do que isso, precisava conhecer a extensão da crueldade da mulher que se dizia sua viúva. Decidi esperar pelo momento exato, porque sabia que a exposição prematura poderia nos colocar em risco. Minha nora ainda detinha poder, ainda controlava contas, assinaturas e laços sociais que poderiam ser usados contra nós. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia viver eternamente na sombra, sustentando uma farsa que a favorecia. O instante certo chegou em um domingo ensolarado, quando ela organizou um encontro na casa que antes fora o lar de todos nós. Convocou parentes, amigos e até vizinhos próximos, com a justificativa de lembrar e homenagear meu filho. Eu não estava convidada, evidentemente, mas soube do evento por terceiros e percebi que aquela seria a oportunidade perfeita. A ironia da situação era quase poética. Ela celebraria sua vitória, ostentando um luto falso, e seria naquele palco que a máscara dela cairia. Preparei-me em silêncio. Combinei tudo com meu filho, que já conseguia dar alguns passos com auxílio, e com as poucas pessoas leais que haviam nos ajudado até ali. Na tarde marcada, aproximei-me da casa com meu neto pela mão e meu filho um pouco atrás, apoiado em um amigo. A rua estava cheia de carros estacionados, e do lado de dentro se ouvia música suave e conversas animadas, como se a tragédia nunca tivesse existido. Ao cruzar o portão, ouvi risos, brindes e até comentários sobre como minha nora havia sido forte diante da perda. Cada palavra dessas me incendiava por dentro, porque eu sabia que não passavam de elogios a uma encenação cruel. Entrei na sala, e um silêncio pesado caiu como uma cortina. Alguns convidados me olharam com desprezo, outros com surpresa, mas todos aguardavam a reação da anfitriã. Minha nora, com um vestido escuro e expressão de falsa sobriedade, caminhou até mim com o sorriso cínico que eu já conhecia. Antes que pudesse abrir a boca, dei um passo para o lado e revelei o homem que vinha atrás de mim. Meu filho, pálido, mas vivo, respirando, caminhando lentamente. O choque estampado nos rostos foi imediato. Copos caíram, cadeiras arrastaram-se no chão e o silêncio foi quebrado por exclamações incrédulas. É ele! Meu Deus, ele está vivo! Como isso é possível? Minha nora congelou. O sorriso desapareceu do rosto como tinta lavada pela chuva, e o olhar dela vagou entre mim, o marido e os convidados, sem saber como recompor a farsa. Meu filho não precisou dizer muito. Sua simples presença era uma acusação gritante. Ainda assim, ele encontrou forças para falar. Estou vivo e tudo o que vocês ouviram até agora foi mentira. As palavras ecoaram como trovões, e eu pude ver o desespero crescendo nos olhos dela, porque cada segundo daquele espetáculo desmoronava o castelo de poder que ela havia erguido. Ela tentou se defender, gaguejando desculpas, dizendo que tudo não passara de um mal-entendido, que acreditara na notícia da morte porque fora informada assim. Mas os olhares ao redor já não lhe davam crédito. A máscara dela havia caído, e todos viam o que eu sempre soubera: a frieza, a ambição e a capacidade de apagar vidas para garantir seu domínio. O mais devastador foi quando meu neto, diante de todos, correu para os braços do pai e o chamou em voz alta, clara, sem hesitar. Aquele gesto simples, inocente, destruiu qualquer argumento que ela pudesse apresentar. Como poderia sustentar a mentira se até a criança reconhecia a presença do pai vivo? A sala se transformou em um tribunal improvisado. Cada convidado um juiz silencioso observando a ruína dela.
E eu, que por tanto tempo havia sido silenciada, finalmente pude erguer a voz. Contei em detalhes como fui expulsa da minha própria casa, como minhas contas foram bloqueadas, como fui deixada ao relento com uma criança nos braços, tudo enquanto ela se apresentava ao mundo como a viúva virtuosa. As pessoas me ouviam em choque, algumas sem acreditar que tamanha crueldade pudesse ser real, mas a presença do meu filho era a prova viva de que o impossível acontecera. Minha nora, acuada, tentou fugir da sala, mas foi impedida por parentes revoltados que exigiam explicações. Meu filho, mesmo debilitado, a encarou e disse: "Você me enterrou vivo para tomar o que era meu. Você traiu não só a mim, mas também o nosso filho e a minha mãe." O silêncio que seguiu essas palavras foi ensurdecedor, e eu vi nos olhos dela a primeira fagulha de pavor verdadeiro. Ali, diante de todos, ela não tinha mais controle. As palavras dela já não tinham peso, e a mentira já não tinha onde se sustentar. Naquele instante, compreendi que a verdade, quando finalmente se revela, não precisa de adornos ou provas elaboradas. Ela simplesmente se impõe, com a força da vida que insiste em ressurgir, mesmo quando enterrada sob camadas de falsidade. Minha nora ainda tentaria nos dias seguintes salvar algo de sua reputação, manipular documentos e influências, mas naquele momento o que importava já havia acontecido. Ela fora exposta, nua diante de todos, e jamais recuperaria o poder absoluto que acreditava possuir. Enquanto saíamos da casa, meu filho apoiado em mim e meu neto entre nós, senti um alívio profundo percorrer minhas veias. A batalha ainda não havia terminado, porque haveria contas a ajustar no campo legal e moral, mas a vitória mais importante já estava conquistada. A verdade não podia mais ser negada, e a farsa que quase destruiu nossas vidas havia sido desmantelada diante de todos que antes aplaudiam sua coragem. Agora era ela quem tremia. E era eu quem caminhava de cabeça erguida, não mais como a mulher expulsa e humilhada, mas como a mãe que trouxe a verdade de volta à luz. Depois daquela tarde em que a máscara da minha nora caiu diante de todos, eu sabia que o caminho que se abriria seria tão turbulento quanto necessário. A verdade tinha emergido, inegável, mas a vida não é feita apenas de verdades ditas em voz alta. Ela é também feita de papéis, de assinaturas, de tribunais que muitas vezes dão mais peso à frieza dos documentos do que ao calor da vida que pulsa diante dos olhos. A reviravolta que se seguiu foi uma batalha longa, um embate entre aquilo que sabíamos ser real e aquilo que ela ainda tentava sustentar por meio de manipulação, advogados pagos e argumentos cuidadosamente forjados. Meu filho, mesmo debilitado, reuniu forças para acompanhar cada passo desse processo, e eu estive ao lado dele, como sempre estive desde que ele era apenas um menino dando os primeiros passos. No início, parecia que seria impossível desfazer o estrago que ela havia causado. Os bens estavam em nome dela, as contas sob sua administração, e documentos falsos circulavam como se fossem verdades indiscutíveis. Ela ainda tinha aliados, pessoas que preferiam acreditar em sua versão por conveniência ou por medo de admitir que haviam sido enganadas por tanto tempo. Mas a presença do meu filho vivo era uma prova impossível de ser apagada, e aos poucos essa realidade foi corroendo as muralhas de papel que ela havia erguido. Cada audiência era uma mistura de dor e de vitória. Dor por reviver a humilhação da expulsão, por ouvir advogados frios transformarem a minha vida em argumentos jurídicos, reduzindo lágrimas a parágrafos. Vitória, por ver a expressão dela se desfazer, por perceber que sua voz já não tinha a mesma autoridade, que cada mentira contada diante do juiz se quebrava como vidro ao se chocar contra a evidência da vida do meu filho. As provas começaram a se acumular. Registros bancários que mostravam transferências suspeitas logo após a declaração da morte, assinaturas forjadas em documentos que ela nunca poderia ter legalizado sem acesso indevido, testemunhas que, estimuladas pelo choque do reencontro, finalmente se encorajaram a falar. E cada detalhe revelava não apenas ambição,
mas também uma frieza calculada que se tornava impossível de defender. Ela não era uma viúva confusa tentando sobreviver à dor. Era uma mulher que tinha construído sua própria fortuna sobre o alicerce da mentira. A imprensa local começou a se interessar pelo caso e, de repente, aquilo que antes era apenas um drama familiar passou a ser comentado em cafés, nas filas de supermercado, nas rodas de conversa do bairro. As pessoas queriam saber como alguém pôde declarar morto o próprio marido, tomar posse de tudo e ainda expulsar a sogra e o filho pequeno de casa. E essa atenção pública foi um divisor de águas, porque expôs ainda mais sua crueldade e pressionou as autoridades a não ignorarem o óbvio. Já não era apenas uma disputa de herança, era uma questão de moralidade, de justiça social, um exemplo de até onde pode chegar a ambição cega. A cada audiência, eu sentia meu coração bater descompassado, temendo que o poder ainda falasse mais alto que a verdade. Mas aos poucos, percebi que a maré havia mudado. Juízes que antes pareciam indiferentes começaram a se mostrar incomodados com as contradições dela. Advogados que antes a defendiam com convicção passaram a adotar um tom mais cauteloso, e até mesmo alguns de seus antigos aliados a abandonaram quando perceberam que a queda dela era inevitável. Meu filho, mesmo ainda em recuperação, se levantava diante de todos com a dignidade de quem sobreviveu não apenas a um acidente, mas a uma tentativa de apagamento. E a cada palavra dele, a sala inteira parecia se lembrar de que estávamos diante de uma vida que não podia ser negada. A decisão final não veio de forma rápida, mas quando chegou, trouxe consigo um peso simbólico que eu jamais esquecerei. O juiz declarou nulos os documentos que transferiam os bens exclusivamente para o nome dela. Reconheceu a manipulação deliberada e determinou que meu filho retomasse o controle sobre sua casa, suas contas e sua vida. Mais do que isso, ficou registrado que eu havia sido vítima de expulsão e abuso, o que abriu espaço para que a comunidade, que antes me olhava com desconfiança, agora me olhasse com respeito. A minha nora, outrora arrogante, saiu do tribunal com o rosto pálido, os olhos vazios e a postura curvada. Já não era a mulher poderosa que desfilava pelas ruas como dona de tudo. Era apenas uma figura derrotada, envolvida em processos e abandonada por aqueles que antes a bajulavam. Para mim, a maior justiça não estava apenas nas palavras do juiz ou nos papéis carimbados. A maior justiça estava em ver meu neto novamente seguro nos braços do pai, em saber que ele cresceria conhecendo a verdade e não a versão distorcida que ela havia tentado impor. Estava em recuperar minha dignidade, em provar que eu não era um peso morto, como ela repetira tantas vezes, mas sim a base que sustentou meu filho até que ele pudesse se reerguer. E, acima de tudo, estava em sentir que, apesar de toda a dor, havíamos vencido não apenas no tribunal, mas também no coração daqueles que assistiram à história se desenrolar. No entanto, mesmo diante dessa vitória, não posso negar que as cicatrizes permanecem. A lembrança das noites frias, das humilhações sofridas e das lágrimas derramadas ainda me acompanha, como marcas invisíveis gravadas em minha alma. Mas agora elas já não são sinais de derrota, são medalhas silenciosas de resistência. Porque sobrevivi, porque protegi meu neto, porque não desisti do meu filho, mesmo quando todos diziam que ele estava morto. Essa é a justiça maior. A verdade se impôs, e nenhuma mentira, por mais bem arquitetada, conseguiu sobreviver ao peso da vida. Quando a poeira da batalha judicial começou a baixar e a rotina finalmente se reorganizou em torno da verdade, percebi que estava vivendo um desfecho que jamais poderia ter imaginado no dia em que fui expulsa de casa com meu neto nos braços. Era como se todo aquele sofrimento, cada noite fria, cada lágrima contida e cada humilhação suportada tivessem me conduzido até um ponto em que a justiça, a moral e o amor se entrelaçaram de forma incontestável. Eu havia recuperado não apenas a presença do meu filho, mas também minha dignidade, algo que durante muito tempo achei estar perdida para sempre. A vida,
com sua crueldade e também com sua estranha forma de corrigir rumos, me devolvia agora aquilo que me havia sido roubado: o direito de existir com respeito, o direito de ser mãe, avó e mulher sem precisar abaixar a cabeça diante de ninguém. Meu neto, finalmente em segurança, crescia cercado de amor verdadeiro. Já não havia mais a sombra da manipulação materna pairando sobre ele. Meu filho, mesmo ainda se recuperando fisicamente, estava presente em cada detalhe da vida do menino. Ensinava-lhe a montar blocos de madeira, ria das primeiras frases completas, acompanhava os passos trôpegos que agora já se transformavam em corridas rápidas pelo jardim da casa recuperada. Eu assistia a tudo com os olhos marejados, sabendo que cada cena simples carregava a grandeza de uma vitória conquistada a duras penas. Aquela criança, que já havia experimentado em sua curta vida a instabilidade do abandono, agora crescia envolta pela verdade e pela certeza de que não estava sozinha. Quanto a mim, senti-me renascer. A mulher que havia sido chamada de peso morto descobriu que era, na verdade, o alicerce que sustentara tudo. Foi minha resistência silenciosa, minha recusa em aceitar as mentiras, que abriu caminho para a revelação da verdade. As pessoas da comunidade, que antes desviavam o olhar com pena ou julgamento, agora se aproximavam com respeito. Ouvi pedidos de desculpa de vizinhos que acreditaram na farsa, recebi abraços de desconhecidos que acompanhavam a história pelos jornais, e em cada gesto havia uma reafirmação do meu valor. Não que eu precisasse de reconhecimento externo para validar quem eu era, mas depois de tanto tempo sendo invisibilizada, aquele retorno de dignidade pública era como um bálsamo sobre feridas antigas. Minha nora, por sua vez, mergulhou em sua própria ruína, isolada, desacreditada, enfrentando processos que ainda se arrastariam, já não representava mais ameaça. O poder que um dia ostentou lhe escapou pelos dedos como areia, e a imagem de mulher forte construída sobre mentiras ruiu diante dos olhos de todos. Eu não sentia prazer em vê-la naquela situação, mas também não sentia pena. Era apenas o resultado natural de seus próprios atos. A vida lhe devolvia aquilo que ela plantou, e eu podia finalmente caminhar em frente sem carregar o peso de sua crueldade sobre meus ombros. O que mais me marcou nesse desfecho, no entanto, foi a transformação silenciosa dentro de mim. Descobri que a força não está em gritar mais alto do que os outros, nem em ostentar vitórias visíveis. A verdadeira força está em resistir quando tudo parece perdido, em carregar uma criança nos braços mesmo sem saber onde dormir, em proteger a esperança mesmo quando todos tentam apagá-la. Eu aprendi que dignidade não é algo que os outros podem tirar de nós. É algo que carregamos por dentro e que só desaparece se desistirmos de lutar. Eu não desisti, e por isso, no final, a dignidade voltou a florescer em mim com mais intensidade do que antes. Hoje, quando me sento no quintal e observo meu filho conversando com o neto sob a luz dourada do entardecer, sinto que o ciclo de dor finalmente se fechou. Não há como apagar o que passamos, as cicatrizes permanecem, mas elas já não doem como antes. Elas contam uma história de sobrevivência, de resistência e de vitória. Uma história que quero que meu neto conheça quando for mais velho, para que ele saiba que sua avó não se dobrou, que sua família renasceu das cinzas porque houve coragem de enfrentar a mentira. Quero que ele cresça sabendo que nunca será um fardo, que sempre será amado e que a verdade é mais forte do que qualquer manipulação. Esse final não foi o que imaginei quando tudo começou, mas foi o que precisei viver para compreender o verdadeiro significado de amor e justiça. Não é o tribunal que define a vitória, nem os papéis carimbados que devolvem a dignidade. A verdadeira vitória está em olhar para o meu filho vivo, para o meu neto seguro, e saber que enfrentei o pior e ainda assim permaneci de pé. E quando penso em tudo o que passamos, sinto que minha vida se resume a essa lição. Ninguém tem o direito de nos apagar. Ninguém tem o poder de roubar o valor de quem somos, porque a dignidade que nasce da coragem é indestrutível. E foi essa dignidade, silenciosa mas firme, que me trouxe até aqui, ao final que nunca imaginei, mas que hoje posso chamar de renascimento.